Olá! Ontem eu falei das pessoas que se ofendem por tudo. As pessoas que estão ali conversando, de repente é dito alguma coisa que nem seria ofensivo para a grande maioria das pessoas, digamos assim, mas para ela particularmente aquilo toca o coração dela, aquilo magoa, aquilo deixa ela transtornada. E por quê? Então no vídeo de ontem eu expliquei tudo isso da sensibilidade, dos traumas, das questões que a pessoa foi vivendo e que fazem com que algumas coisas funcionem como um sinal de alerta. Mas hoje eu vou falar de uma outra questão que foi colocada nos comentários desse vídeo, né? Que o problema não é quem se ofende por tudo, o problema é quem ofende o seu próximo por tudo, quem ofende os outros por tudo. Vamos tentar entender também essas pessoas, esse outro lado da moeda, né? Por que algumas pessoas se ofendem por tudo? E mesmo esse vídeo sendo composto aqui por comentários do vídeo anterior, tinha na capa quem se ofende por tudo é burro, entre aspas, porque eu questionei bastante essa questão de você chamar a pessoa de burra só porque ela se ofendeu. Mas o título mesmo é Pessoas que se ofendem por tudo. Você não precisa assistir esse vídeo para entender o de hoje, mas se quiser, acabando aqui no final, eu vou deixar o card aqui em cima, você vai lá, você assiste também, que complementa o assunto. Vamos falar sobre tudo isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande, link para o site aqui. Aliás, aqui na caixa de descrição tem link para o site, tem inscrição para você receber e-book gratuito nosso, tem uma lista de livros que eu li, que eu gostei muito, para quem quer recomendação, eu acho que você pode gostar desses também, fica à vontade. Ou para pegar as informações da terapia, pode ser aqui pelo WhatsApp também, uma forma bem prática de você pegar horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online para qualquer lugar. Então vamos falar dessas pessoas que ofendem os outros, né? O que as pessoas colocaram aqui nos comentários sobre isso? Uma pessoa colocou assim: pessoas abusivas adoram ofender os outros e depois dizem que são os outros que se ofenderam com tudo, como forma de normalizar e justificar o abuso. Sim, acontece. Tem gente que tem aquela raiva, aquela coisa dentro dela, que ela sai soltando porcaria pra cima de todo mundo, depois diz que foi o outro que se ofendeu, que ela tá certa, que não tinha nada que se magoar com aquilo que ela falou, né? E é claro que do mesmo jeito que a pessoa que se ofende por coisas que seriam normais, digamos assim, que tem dentro dela algumas coisas, a pessoa que ofende todo mundo também tem uma vivência, também tem uma história, também, porque ela não nasceu ofendendo, depende, vou falar do Todd daqui a pouco, mas ela não nasceu normalmente como uma pessoa cheia de angústia, cheia de mágoa, não, isso foi vivência que foi se acumulando. Essa pessoa tem uma história de vida que deixou ela com o copo transbordando. Aí qualquer coisa ela sai falando, ela se sente muita vontade para falar desaforo para as outras pessoas. Claro que ela tem uma história. Mas aí uma inscrita respondeu para essa pessoa, né, que nada, tem muita gente mimizenta por aí. Interessante como ela coloca todo mundo num balaio só. Se você se ofende com coisas que os outros te dizem, você é mimizento, você não pode se ofender, você não deve se ofender. E é engraçado esse termo mimizento, porque o que isso quer dizer? Que você tem uma fragilidade, você tem uma sensibilidade que não devia ter, você é proibido de ter. Se você tem, eu vou te ofender te chamando de mimizento. Isso é uma falta de tentar entender a história dos outros, e quem não entende a história dos outros não procura entender a sua própria história. Fica avesso a olhar para a sua própria construção e entender por que ele é assim, porque foi agressivo chamar a pessoa de mimizenta, né? Foi ofensivo, né? Então a gente tem exemplos bastante claros de pessoas que ofendem os outros gratuitamente por aí. E de todo jeito, eu acho que parece muito fácil, né, a gente considerar o que o outro deve se ofender, o que o outro não deve se ofender, mas não é, porque é muito subjetivo. Uma mesma coisa ofenderia muito uma pessoa e não ofenderia nada a outra. Depende do quê? Da sua percepção, da sua história de vida, do que ela foi aprendendo e percebendo do mundo a respeito daquilo que está sendo dito. É muito subjetivo. Se você colocar num júri, ó, a pessoa falou isso aqui,
né? Eu lembrei de uma situação de uma pessoa uma vez que se ofendeu loucamente porque colocaram café no copo dela e ela não queria que colocasse, ela queria ela colocar o café no copo dela. E quem vai dizer que tá certo? Vai ter um grande grupo falando, não, você não tem que colocar nada no copo dela, o copo é dela, ela que decide o que ela quer tomar. E vai ter um outro grupo defendendo, não, a pessoa foi gentil, foi delicada, ela quis ajudar, quis fazer um gesto aí de gentileza. Então você vê que tem muita coisa muito subjetiva, não dá muito para você, eu tô lembrando agora de uma outra situação, eu já falei em algum vídeo antigo, se você lembrou desse vídeo que eu falei, que eu dei esse exemplo, me coloca nos comentários para ver se tem gente aqui ouvindo os vídeos antigos e lembrando deles. Uma situação de uma pessoa também que se sentia muito ofendida que quando ia na casa de uma parente, essa parente servia café no copo. E quando ela recebia essa parente na casa dela, ela servia na xícara, numa xícara especial que ela tinha lá separada, não era a xícara do dia a dia, não, era a xícara de visita. E aí, se você for olhando a situação das duas pessoas, as duas estavam fazendo o melhor delas. A que serviu o café no copo, ela queria que a visita se sentisse tão à vontade, tão confortável, que você vai tomar café do jeito que a gente toma, no nosso dia a dia. Eu quero que você, né, participe dessa casa, dessa família, como nós, que fique muito à vontade. E a que servia o café na xícara falava, não, quero que você se sinta especial. Não é uma xícara qualquer, é uma xícara separada só para visita. Então você percebe que a interpretação de cada um é muito subjetiva e muito pessoal. E de repente você considerar e ter uma tabela do que deve ser ofensivo e que não deve ser ofensivo, não existe essa tabela, é sempre individual. Bom, continuando os comentários. Uma pessoa, ela respondeu com relação, né, a pessoas que se ofendem por tudo. Acho que depende muito de como é a autoestima da pessoa também, né? Os seus sentimentos no momento, de como ela foi tratada durante a vida, memórias ruins carregadas por muito tempo. Obrigada. É exatamente isso. Você entendeu? Aí uma história interessante. Tem uma colega de trabalho que trabalha remotamente. Toda vez que mando um e-mail, começo como, olá fulana, tudo bem com você? E ela se ofende com isso, né? Me perguntou por que eu sempre começava os e-mails assim. E eu disse, porque faz parte da minha cultura perguntar, né? Me parece educado, mas você não precisa responder, né? Não tem problema, não desejo saber nada da sua vida particular. Ela concluiu, por essa eu não esperava. E aí eu só fiquei pensando, né, que delícia deve ser analisar essa pessoa, tentar entender o que passa na cabeça dela, quantas distorções, porque quando ela justifica dizendo que faz parte da cultura dela perguntar, oi, tudo bem? Na verdade é uma cultura bastante ampla, né? Não é cultura específica de pequenos grupos, é uma coisa bastante ampla. Oi, tudo bem? Como é que vai? A gente sabe que é um oi, tudo bem, o outro vai responder tudo bem, mesmo não estando tudo bem, mas não importa a resposta, importa o sentimento de tô aqui me colocando de uma forma simpática e gostaria que você também, enfim, a ideia é essa, mas a pessoa levava ao pé da letra, como assim, né? Oi, tudo bem com você? O que você quer saber da minha vida? Que caminhos que essa cabeça, né, correu para chegar nesse ponto de se chatear comigo, quanta coisa não deve ter nessa cabeça, quanta história de vida, quantas coisas ela não passou, que interessante que deve saber tudo isso, deve ser quando a pessoa que consegue saber descobrir tudo isso. Outra pessoa coloca, penso que um pouco de educação doméstica é um ingrediente indispensável para abolir grande parte dos conflitos uga-buga. Eu amo a civilização. O que essa pessoa quer dizer? Que as pessoas que ou que ofendem os outros, ou que se sentem ofendidos, elas não são civilizadas, elas estão no tempo das cavernas ainda, tá no uga-buga. E, enfim, e aí eu pergunto para você, né, quantas pessoas estão foram preparadas por uma educação emocional, porque quando ela fala de educação doméstica, o que a gente entende por educação doméstica? Muita gente entende que educação doméstica é ficar ensinando para o filho uma lista de regras, não pode, não pode, isso você não pode falar para os amiguinhos, isso aqui você pode.
E só que uma educação emocional não é isso, não é uma lista de pode e não pode, é entender o que está acontecendo na tua cabeça, no teu coração, como é que aquilo bateu para você, como é que aquilo repercute, como é que a gente responde adequadamente. Talvez até entender que em algumas situações a gente vai responder meio fora do que de fato a gente está sentindo, mas para manter um andar, né, da interação social, a gente mantém aquilo. Então, você vê que o que as pessoas entendem por educação, muitas vezes está bem longe de educação emocional, e que é bastante importante, e que eu digo e repito, todo mundo devia passar por um cursinho antes de ser pai ou mãe, um grande curso, aliás, para que você está formando um ser humano, tem uma pessoa na tua mão que vai carregar o que você está oferecendo para ela pro resto da vida. Como isso é importante, pensa bem. Outra pessoa coloca, já fui assim, ou seja, uma pessoa que se ofende por tudo. Por algum tempo, me ofendi e achava que tudo era pra mim. Até que um dia eu percebi que as coisas não eram bem assim. Agora, tudo que me falam, eu filtro e só tomo o que eu acho que serve. O resto, eu paro e penso, será que é isso mesmo? Isso melhorou bastante minha visão das coisas. Ela colocou um caminho aqui que é bem interessante, porque eu acho que tem dois caminhos pra gente se melhorar, se equilibrar emocionalmente e as nossas respostas emocionais, porque isso é uma resposta emocional, como é o quanto que você se ofende com o que as pessoas falam pra você. Um caminho é analisar, estudar, entender sua história de vida e a partir disso tudo você reconstruir. Outro caminho é não precisar de ir lá atrás, mas trabalhar muito bem o aqui e agora e fazer essa reconfiguração cognitiva de falar assim, mas será que é isso mesmo? E essa pergunta dela é muito do que a terapia cognitiva comportamental faz, que é de trabalhar o benefício da dúvida, é de flexibilizar o pensamento, é de encontrar outras explicações diferentes daquela primeira explicação que vem automaticamente na tua cabeça. Uma pessoa te fala uma coisa, fala, ô, você tá forte, hein? A primeira coisa que passa pela cabeça, tá me criticando, tá dizendo que eu sou gordo, tá dizendo que blá 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 blá. Mas quais são outras interpretações? Essa pessoa tá mal com ela mesma, então ela precisa espelhar nos outros e falar alguma coisa pro outro para que ela se sinta bem também. Ou ela tá dizendo que eu tô forte mesmo, não tá falando nada de gordura. Ou seja, considerar outras possibilidades, outras interpretações. Interessante. Mesmo que você não chegue a nenhuma conclusão, só pelo fato de você elaborar, você vai tirando a carga daquela primeira conclusão pesada, ruim, que te deixaria mal. Isso é muito legal, muito interessante. Outra pessoa, tá aí uma coisa que não aprendi, lidar com pessoas que têm sentimentos de perseguição, precisam muito de terapia. É muito difícil lidar com gente assim, eu prefiro me afastar. Então, quando algum aspecto, alguma característica está muito difícil para você, você não consegue lidar, aquilo te dói, aquilo te machuca, aquilo te afeta, sinal que tem alguma coisa em você que tá ecoando, está sendo reflexo. Então, vamos ver o quanto que essas pessoas estão sendo espelho para você. E ao invés de você fugir, se afastar, quem sabe não é um material para você se conhecer e se entender. E ao invés de fugir das pessoas, conseguir ter esse olhar de, poxa, isso é dela, não é meu, né? Outra pessoa, ao invés de chamar de burro, imbecil, a pessoa que se ofende por tudo, a pessoa normal, e ela colocou em caixa alta, normal, conversa com você, lhe explicando seus erros e alternativas de soluções. Isso porque o título é que a pessoa que se ofende por tudo é burra. E ok, concordo com você, né? Que chamar a pessoa de burra porque ela se ofendeu é não entender o porquê que a pessoa se ofende, é simplesmente reclamar da reclamação, é ficar rodando na mesma coisa e não são dois burros brigando. Então, mas aí a pessoa coloca, a pessoa normal conversa com você, explica seus erros, alternativas. Você percebe que a pessoa normal precisa estar muito bem com ela mesma para chegar nesse ponto de grandeza de espírito, de chegar para o outro e falar assim, vem cá, né? Olha, isso aqui que você fez não foi legal, não dá bom resultado. Que eu falei no vídeo anterior, que no final, quando você chama uma pessoa de burra, você está dizendo que as atitudes dela não tá tendo o melhor resultado para ela. Ela está fazendo coisas que estão tendo resultados ruins e aquilo não é legal, ou seja, não é inteligente. E aí
chega-se nessa última palavra, chamá-la de burra. Então, claro, é muito civilizado, muito interessante, mas requer muito equilíbrio interno para você conseguir fazer isso. Você chegar, requer você estar muito bem com você mesma, para você conseguir chegar diante do mal-estar da outra pessoa e ser você o equilíbrio que está passando para ela, que você está ensinando um pouco de equilíbrio para ela. Mas é muito legal, é um caminho perfeito para a gente seguir, para a gente procurar. Outra pessoa coloca o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente sensível e sim, me ofendo com muita facilidade, pois tenho muitos traumas de infância, baixa autoestima, é muito difícil, triste, sofro muito, estou melhorando, é uma luta diária. E é isso mesmo, conforme você entende a sua história, você entende o porquê dos seus comportamentos, você tira o chicotinho das costas e fala, eu sou assim, dá tudo errado. Você fala, não, tem um porquê disso aqui, né? E se tem um porquê, eu posso desfazer esse porquê, eu posso reconstruir outras impressões na minha cabeça e ter outras atitudes, outras respostas às coisas que as pessoas falam que antes eu achava ofensivo. Isso é muito legal. Outra pessoa: agora eu percebo que quase tudo que desferem contra mim com o intuito de me ofender está dizendo mais sobre como essas pessoas estão machucadas e infelizes e não sobre eu estar em paz comigo mesmo, eu sendo quem sou e com muito orgulho. E é isso, você percebe que se vem alguém te ofender, essa pessoa não tá legal com ela mesma, ela tá machucada, ela tá infeliz, ela não tá bem. E ela tá aproveitando a sua presença na frente dela, porque ela tá transbordando, ela precisa expressar para alguém, e aí aproveita que você tá ali e joga pra cima de você o que tá dentro dela. E isso é muito inteligente, é muito sensato pensar dessa forma. Outra pessoa coloca, mais ou menos do mesmo caminho, uma pessoa muito criticada pelos pais e outros na família, que sofreu uma espécie de bullying na família, pode ser muito sensível às críticas, às vezes depende do contexto e de quem critica e como critica. Sim, né? Então você percebe que chamar de burrice é desumano. Se a pessoa tem uma história de vida onde o copo dela está transbordando, ela já sofreu muito bullying dentro da própria família. Claro que qualquer coisa que alguma pessoa for falar em outro ambiente, lá no trabalho, 20, 30 anos depois, ela tá com aquilo dentro dela ainda, se ela não trabalhou, se ela não superou, e aí ela vai ter uma resposta muito ruim para ela mesma, vai se sentir muito mal. Aí uma inscrita respondeu para essa pessoa: o ser humano é sensível, independente de onde venha a crítica ou ofensa. Não devemos ter uma base familiar destrutiva para justificar nossas ações nocivas e traumáticas com o próximo. Sim, não justifica, mas explica, tá? Temos que considerar que explica. É sempre bom não querer para o próximo as experiências negativas que tivemos. Esse é o maior bem que fazemos a nós mesmos. Concordo totalmente com você. É realmente bom, muito bom a gente não querer para as outras pessoas a mesma experiência negativa que a gente teve. Só que isso é muito automático, né? O ser humano é muito instintivo também, então tem muito dessa coisa. Eu tô ruim aqui dentro, eu tô transbordando, tô soltando essa coisa ruim para quem tá aqui perto de mim. Mas que é muito bom, é muito bom. Às vezes a terapia ajuda muito para você entender tudo isso e parar de jogar para os outros o que não tá legal dentro de você. Outra pessoa colocou exatamente o que aconteceu comigo. Filha de mãe narcisista, sempre fui muito criticada por tudo. Hoje não consigo lidar com críticas. Claro, né? Sempre foi muito dolorido. A pessoa mais especial da tua vida, tua mãe, sempre te criticou por tudo. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que viveram esse tipo de infância com esse tipo de mãe e fica super sensível à crítica, porque se a pessoa tem uma mãe que faz críticas mais equilibradas, digamos assim, né? Fala assim, olha, isso aqui que você fez não foi muito legal, mas tem esse outro jeito de fazer que pode dar certo. É uma crítica construtiva, digamos assim, ela tá apontando que pode melhorar. Mas tem algumas mães que só falam, não, você faz tudo errado. E pronto, morreu o assunto. Mas e aí, como é que eu faço para fazer certo? Vai, você se vira. Aí não dá, a pessoa cresce com essa crítica. Outra pessoa: eu fui muito criticada pelos meus pais, eu sofri bullying, digo, o que não mata fortalece, me fortalece. Eu me tornei uma pessoa forte, às vezes um pouquinho mazinha. Quanto mais se ofendem comigo, mais eu as ofendo. Será que você ficou uma pessoa forte ou você ficou uma pessoa reativa? A reação é a tua defesa. Porque se quanto mais essas pessoas se ofendem com você, mais você ofende essas pessoas,
Eu acho que o que você está considerando forte é uma super reação que pode até te fazer se sentir bem. Ah, despejei, devolvi, me senti vingada. Mas tá bom pra você? Será? Será que lá no fundo esse sentimento de, né, é uma coisa que tá te construindo, tá te fazendo... Não sei, não sei. Outra pessoa, quem se ofende por tudo, na verdade, quer atenção e pode esconder carências, frustrações e mágoas do passado. Tá, só que... E qual o problema da pessoa querer atenção? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam, ah, aquela pessoa lá só quer chamar atenção, como se isso fosse ruim. Ela quer chamar atenção, ela quer ser importante, ela quer ter um lugar no mundo, quer ter um lugar na vida. Qual o problema dela querer chamar atenção? Né? Responda você, dê atenção a ela se você considerar que vale a pena, que te interessa. Agora, a gente não deve condenar as pessoas que querem chamar atenção, a gente tem que entender que tem alguma coisa dentro delas que precisa ser muito bem trabalhada, de ela se entender, se conhecer, de se valorizar. E quando a pessoa não se valoriza e ela está buscando esse valor de fora, é um caminho, não é um caminho que vai funcionar. Né? Não, pelo menos não o tempo todo, porque se ela tá buscando, ó, me digam que eu sou legal, tô aqui chamando atenção, me digam que eu sou importante, sinal que ela precisa desenvolver esse senso de importância dentro dela mesma, né? E aí a segunda parte, um fraco que quer se sentir bem ao diminuir os outros, talvez pelo constrangimento, né? O mais difícil é adivinhar os gatilhos. De novo, eu acho que você está julgando as pessoas, você está julgando quem julga. Você está chamando de fraco a pessoa que quer se sentir bem diminuindo os outros. Tá ok, tem um lado dela que não tá legal mesmo, não tá funcionando bem, mas o teu sentimento de julgar essa pessoa, de desmerecer essa pessoa, dizendo que ela é fraca, não te coloca no caminho de você se autorizar de olhar para as suas fraquezas, porque você vai falar, não, isso é muito ruim, não quero nem olhar, mas eu vou trabalhar isso aqui. Quanto mais a gente julga os outros, menos condição a gente tem de se olhar, de se melhorar, de fazer bem pra gente mesmo. Presta atenção nisso. Outra pessoa, acha um saco esse tipo de pessoa, a que se ofende por tudo. Nem foi falado nada pra ela, mas ela já toma pra si e acha que é pra ela. Aff, isso é pessoa mimada. Aí eu digo, mimada talvez, né? Mas o mimo não deixa de ser um trauma vestido, colorido, com cores bonitas. Porque uma pessoa que foi mimada é aquela pessoa que fizeram tudo por ela. Tudo que ela podia fazer por si mesma, fizeram por ela. Deram tudo de mão beijada, deram além do que podiam dar. Aí essa pessoa ficou mimada. Parece bonito, né? Parece legal, nossa, né? Foi feito tudo para ela, mas não é legal. Quanto mais você faz por uma pessoa o que ela podia fazer por ela mesma, mais você está traumatizando essa pessoa, mais você está tirando da pessoa a percepção de que ela pode fazer por si mesma. Então aí você fala assim, a pessoa é mimada, é um saco, ela se ofende por tudo, porque não deram condições para ela, quem tinha ali o poder e estava no lugar de oferecer o desenvolvimento emocional, não ofereceu, mimou. Ou seja, vou ficar aqui de braço cruzado, dando assim, dá menos trabalho. Ensinar dá muito mais trabalho do que mimar. Mimar é fácil, é só dar tudo o que quer. Então você percebe que o mimado é o traumatizado? E a gente julgar e considerar, ofender a pessoa, chamando ela de mimada, tem um lado seu que também não está conseguindo ver o lado humano das pessoas. E aí eu falo, será que você está conseguindo ver o seu lado humano, as suas fragilidades? Outra pessoa falou assim, que dessas pessoas que se ofendem por tudo, depende do estado de espírito da pessoa que foi ofendida. Muitas vezes não me senti ofendida, porque eu estava bem comigo mesma, mas já fiquei ofendida outras vezes. Exato, você vê como você conseguiu perceber? Quando você não tá bem com você mesmo, quando você não tá dentro do seu equilíbrio, quando você não tá tranquila, quando você não tá confiante com quem você é, o que você tem, você fica mais ofendida com o que te falam. E quando você tá bem, as pessoas podem falar o que quiser, são elas que estão falando. Dela falar, aí eu sei aquilo que ela tá falando, tem uma distância enorme. E você consegue perceber essa distância quando você tá bem com você mesmo. Isso é muito legal. Outra pessoa colocou assim, só procura me ofender quem não gosta de mim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Opinião negativa de quem não gosta de mim não me interessa. Interessante, só que não é bem assim não.
Eu não acho que só me procura me ofender quem não gosta de mim. Às vezes as pessoas que procuram me ofender nem gosta nem desgosta, eu só tô eu por acaso ali na frente dela. Haja visto essa pessoa que tá no trânsito e de repente dá uma fechada e sai te xingando. Bom, ela não gosta de mim, mas não me conhece, não sabe quem eu sou. Mas por outro lado também tem pessoas que gostam de você, porque gostar é uma coisa muito complexa. A pessoa quando gosta de você, é muito difícil ela gostar de tudo 100%. Ela vai gostar de umas coisas e não gostar de outras. Ela gosta de você, mas não gosta que você cutuca ela na hora de falar com ela. Vai falar, ai não, pera lá, não faz isso. Que significa que ela não gosta de você? Não, mas tem coisas que ela não gosta. Então, e às vezes tem ofensas. Pessoas que gostam de você te ofendem. Agora, vai de você aceitar isso ou não. Se a gente tá falando de adultos, você pode muito bem virar para essa pessoa e falar, ó, legal, tá? Você gosta de mim, mas você faz coisas aqui que eu não gosto, não me agrada, não quero continuar recebendo esse tipo de coisa. Então, tô caindo fora dessa relação. Perfeito. Você não é obrigada a aturar nada. Mas considerar ir pro automático de que se a pessoa te ofende, ela não gosta de você, não é bem assim não. É muito mais complexo. Outra pessoa colocou aí uma questão. Na adolescência, meu padrasto me deu uma surra porque eu usei o termo, isso é uma besteira. Foi a frase que ela usou. Isso é uma besteira. Besteira, e ela apanhou por causa disso. Parecia que falei monstruosidade. E ele até hoje é uma pessoa que se estressa por tudo. Ele vai de 1 a 1000 em 1 segundo. Temos sempre que estar pisando em ovos com ele. É muito complicado. Realmente é muito complicado. Tem algumas pessoas que têm esse tipo de conduta, de reação por conta de seu histórico de vida, como eu falei, mas tem algumas pessoas que nascem com um cérebro diferente e simplesmente reagem com uma agressividade, tem uma agressividade dentro de si que extravasa para os outros e é uma dificuldade que a pessoa tem com ela mesma e me faz pensar no TOD, no transtorno positivo desafiador, e que é muito característico na infância, só que quando não tratado na infância, vai para a idade adulta com comportamentos, com desvios de conduta muito importantes, muito fortes, né? E isso faz eu pensar numa ressalva interessante para colocar em tudo que eu coloquei aqui, eu mencionei isso no vídeo passado também, que tudo isso que eu tô falando nesse vídeo, a gente está se referindo a adultos, né? Estamos falando de adultos se relacionando com adultos, adultos que ofendem, que se ofendem, blá blá blá. Mas se a gente estiver falando de uma criança, porque tem crianças, quem convive com criança, tem um lado até que meio natural de algumas crianças, mais, outras menos, de ser mais agressiva, de gritar, eu quero, aí faz birra, você joga no chão, aí chora porque quer o doce, aí grita, xinga, fala pra mãe, não gosto de você, não te amo mais. E a mãe, pai sofre com isso. Alguns casos pode entrar dentro desse perfil do transtorno positivo desafiador, que é uma desregulação, é um cérebro diferente que tem uma incapacidade de lidar com a raiva. O ser humano, ele nasce com essa capacidade um pouco reduzida, mas a grande maioria tem condições de ir aprendendo, e são os pais que vão ensinando a regular essas emoções, a se entender, a voltar para o normal, a voltar para o equilíbrio, a se tranquilizar, mas algumas pessoas têm uma desregulação cerebral que ela não consegue, ou que é muito mais difícil, tá? Vamos dizer que não é, que é muito mais difícil. Aí vai ter uma pessoa que tem essa raiva, que muitas vezes é de si mesmo, ela mesma, né, e como ela não sabe lidar com essa raiva, ela externaliza e xinga e ofende, bate e diz não para tudo. Aí, quem tem um filho, quem tem uma criança com esse perfil, é uma outra história, é uma outra conduta, é uma outra orientação completamente diferente de tudo isso que eu tô falando nesses 2 vídeos. Por quê? Pai e mãe, principalmente, e tem quem lida com essa criança, professora, avó, vai ter que entender e ouvir essas ofensas com outros ouvidos, muito mais com outros ouvidos, com o ouvido de que tá falando isso, tá fazendo isso, porque ainda não sabe, ainda não aprendeu, ainda não conseguiu se regular e administrar isso tudo, essa explosão que tá dentro dela, e por isso que sai, que solta como se fosse pessoal, como se estivesse com raiva de mim, como se quisesse o meu mal, e não é. Então, se a gente tivesse, tudo isso que eu estiver falando aqui, te passou na cabeça alguma criança, volta tudo, né?
que a gente tá falando de uma outra história. Quando a gente fala de cérebro adulto, que já passou dos 20 e poucos anos, que já tem condição de elaborar, já tá com o cérebro mais pronto, é uma outra história. Aí ela tem condição de ela parar, ela perceber, ela entender, ela procurar a solução, ela... Antes disso, não. Antes disso, ela precisa de ajuda externa, muita ajuda externa e ajuda profissional. Porque às vezes sozinha a gente quer fazer as coisas só com amor, quer fazer só com cuidado, com carinho, só que sem um manejo correto e adequado para ensinar essa criança a se regular, para ela não sair ofendendo todo mundo e nem se ofendendo por tudo, porque tem essa também se ofende por tudo. Se não tiver um manejo correto, adequado, específico, não vai conseguir ajudar essa criança, né? Vai ter muitos problemas por muito tempo. Então é isso. O que você achou disso tudo? Me conta, coloca nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like, é uma forma de você retribuir o meu trabalho aqui, o meu esforço de estar fazendo aí um vídeo por dia de segunda a sexta. E conforme você comenta, é um jeito de YouTube entender que, pô, esse canal tem interação, as pessoas estão gostando, vou continuar recomendando esse canal para quem tem interesse por esse tipo de assunto. Obrigada por me assistir.